Eu vos saúdo com a gloriosa graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na minha vida e na sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O tema para este vídeo, meu amado, meu querido, é esse que está aí. Logo de cara aí, você, quem sabe você vê pelo tema, não é isso? Com certeza você vai aprender, não do irmão Josias, não de mim, mas do Espírito Santo de Deus que está usando esse barro, esse caco. Louvado e agradecido seja Deus. E o tema é este aí: as Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas têm sido a sua única regra de fé e de prática, senhoras e senhores ouvintes da Santa Palavra de Deus. A Sagrada Escritura, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, tem sido a sua única regra de fé e prática. Glória a Deus, porque tudo que eu prego eu mostro da Bíblia. Sim ou não? Tudo que você prega, você mostra na Bíblia. O católico diz que é para adorar a imagem, ele mostra na Bíblia. O cristão diz que não é e mostra na Bíblia. E vice-versa. Então, as Sagradas Escrituras têm sido a sua única regra de fé e prática. Louvado seja Deus, é o tema. Mas, antes de começar, eu peço a você que, encarecidamente, se ainda não é inscrito no canal Josias Dias, se inscreva, pelo amor de Deus. Se inscreva, seja um inscrito, tá bom? Não paga nada, é de graça. Você fazendo isso, você está me ajudando a fazer aquilo que eu mais gosto, de pregar a palavra de Deus. Eu amo pregar a palavra de Deus. Eu estou aqui não para pregar o que eu quero, o que eu acho, o que eu penso, mas aquilo que Deus manda. E eu cheguei do trabalho enfadado, cansado, né? Porque a Bíblia diz que a carne é fraca. E Deus me deu essa palavra. E logo eu estou aqui para gravar, compartilhar com você. Deixe o seu joinha, deixe o seu comentário, compartilhe nas redes sociais, amém? Então, meus amados, meus queridos, a Sagrada Escritura tem sido a minha regra e prática de fé. A Sagrada Escritura, a Palavra de Deus, tem sido a sua regra de fé e prática. Louvado e agradecido seja Deus. Vamos ler o livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 e o 19. O livro de Apocalipse é o livro da revelação. Louvado e agradecido seja Deus. Diz assim, o 18 diz assim, acompanhe comigo em nome de Jesus. Aqui está com pouca iluminação e quase eu não enxergo direito. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, que, escute, se alguém acrescentar alguma coisa, e tem muitos que já acrescentou, viu? Tem os TJ, que já acrescentou, tirou, tem outros e outros aí, que tirou, palavra que fala de inferno, de condenação, não tem esses versículos do livro do TJ, Testemunho de Jeová. É por isso que ele não crê em inferno, ele crê que o inferno é na sepultura. Como é que ele vai crer que até o inferno vai ser lançado no lago de fogo, se na Bíblia que eles lê, todos os versículos foram tirados? Porque a moda agora é dizer que no original não tinha. A moda agora é dizer que no hebraico, no aramaico, não sei o que. A moda é essa, né? Mas vamos para a palavra.
Se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. É um perigo muito grande. Você acrescentar ou diminuir. Veja só o 19. E se alguém tirar qualquer palavra, é qualquer palavra, meu amado. A palavra de Deus é palavra de Deus e ponto, e acabou, e ponto final. Não pode mexer, não. Se você não crê ou não, o problema é seu. A palavra de Deus é o que está escrito e acabou-se. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore, da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Olha aí. Então, não precisa mais explicar mais nada, já está explicado o texto. E baseado no tema desta pregação, a Escritura Sagrada tem sido a sua única regra de fé e prática, ouvinte. Eu estou pregando para crente. Eu sei que tem pessoas que nem é crente ainda, que nem se converteu ainda, que não aceitou Jesus ainda como seu Salvador. Mas Deus tem me levantado para pregar para crente. Que tempo nós estamos, né, irmão? Crente pregando para crente. Né? Eu gostaria muito de pregar para quem não conhece a palavra de Deus. Mas Deus tem me usado para pregar para os senhores doutorados, teólogos, né? Os senhores que leu a Bíblia mais de 10 vezes, né? Que conhece a Bíblia muito mais do que eu, né? Mas não adianta conhecer a Bíblia, não obedecer. Então Deus tem me levantado para dizer aos senhores que com a palavra de Deus não se brinca. Com a palavra de Deus não tem arrumadinho, mas muito tem trocado as doutrinas bíblicas por doutrina de homem, por dogma de igreja, por doutrinas humanas. Louvado e agradecido seja Deus. Quando você, bispo, apóstolo, padre, pastor, evangelista, diácono, presbítero, quando você diz que quem não der o dízimo é ladrão, está roubando a Deus. Quem não der o dízimo vai para o inferno. Né? E você diz isso mostrando na Bíblia. Você pega o livro de Malaquias, que é Velho Testamento, traz para o Novo Testamento. Você pega o livro de Malaquias, que é Moisés e não é Jesus. Você pega o livro de Malaquias, que é lei e não é graça. Você pega o livro de Malaquias 3:10, que é antes da cruz, que não é depois da cruz, a igreja nem existia ainda. Aí você fica pregando, dizendo que quem não dá o dízimo é ladrão, e outra, não é bem visto na congregação, não pode ser consagrado, não pode ser nada. Não, aliás, não vale a prata furada, não é assim? Então, quando você diz isso, senhores conhecedores da palavra de Deus, vocês ouviram o que é que diz Apocalipse 22, 19, 18 e 19, que aquilo que aumentar ou diminuir, as pragas que está escrita neste livro virá sobre vós. Então, vocês acham que isso é história de carochinha? Ou vocês acham que eu estou aqui para brincar de pregar a palavra de Deus? Ou vocês acham que eu não deveria agora estar dormindo ou fazendo outra coisa, mas estou aqui porque Deus me levantou para falar essa palavra para você? Porque Deus não se agrada dos covardes. Eu não estou aqui para bajular, nem ser juiz de ninguém. Eu estou aqui para ser usado por Deus, porque Ele ama você, líder. E Ele não quer que você pregue picuinha, mentiras enroladas. Ele quer que você pregue aquilo que você não está pregando, a palavra de Deus genuína. Eu sei que tem muitos que estão no padrão bíblico, pregando o que o Espírito Santo de Deus manda, mas muitos estão fazendo a palavra de Deus negócio. Estão usando o dízimo, Malaquias, para amedrontar, pregar o evangelho do terrorismo, o evangelho do migrador, cortador, devorador, que se você não der o dízimo, você vai
gasta na farmácia, não vai prosperar. E quem não lê Bíblia, e quem não tem conhecimento de Bíblia, acredita nessas mentiras, gospel, nesses fake news, nessa mentira de espíritos enganadores. Mas quem tem raiz, quem examina as escrituras, sabe que os senhores mentem. Que coisa feia para a cara dos senhores, pastores, evangelistas, presbítero, diácono, apóstolo, missionários, mentirem. E vocês acham que não vai vir o dia de prestação de conta, onde eu, Josias Dias e os senhores irão dar conta das vossas pregações diante de Deus? Então, quando os senhores pregam, há mais de 2000 anos pregando essa mentira, esse fake news, que o dízimo é dinheiro e que se não der, vai para os quintos dos infernos. Quando os senhores pregam isso, quando os senhores pregam isso, a Bíblia, a palavra de Deus está sendo a sua única regra de fé e prática. Os senhores pregando essa enganação, essa enrolação, essa mentira. A palavra de Deus está sendo a sua regra, única regra de fé e prática. Você se engana o irmão, a irmã, as ovelhas, mas a Deus, nem eu, nem você, ninguém engana a Deus. Então não adianta querer ser pastor, não adianta querer ser um ministro, um padre, um apóstolo, e brincar com as coisas de Deus, e fazer da casa de Deus comércio. Louvado seja Deus, porque sabemos que o dízimo não é mais válido depois da cruz. Sabemos que o dízimo não é para nós do novo pacto, da nova aliança. Cuidado com o que você prega, com o que você fala, porque haverá um dia de prestação de conta e Jesus está às portas. Cada terremoto que acontece no mundo inteiro, afora, é Jesus dizendo que Ele está voltando. Enquanto os senhores se importam em pregar prosperidade, a natureza clama que Jesus está voltando. Louvado e agradecido seja Deus. Quando você diz que o inferno é na sepultura, né? A Bíblia Sagrada tem sido a sua regra, sua única regra de fé e prática. Quem é que prega esse evangelho? Que o inferno é na sepultura? Os Testemunhos de Jeová. É um evangelho bonito de se ouvir, onde ele diz que você pode ter matado 1, 2, 3, a família toda. Você pode ter estrupado, pode ter feito tudo que não presta. Mas se você morrer, você não vai para o inferno, não vai para lugar nenhum, acabou, morreu, acabou. Pelo menos foi isso que um ancião pregou para mim, alguns anos atrás, que eu trabalhei com um ancião, pessoa muito gente boa, muito legal, muito prestativo. Mas quando se trata de Bíblia, ele aprendeu errado. E se aprendeu errado, vai ensinar errado. Mas eu confesso para você que foi a pregação mais bonita de se ouvir, foi essa que ele pregou para mim. Foi a pregação que eu mais gostei de ouvir. Você já imaginou? Você que tem feito sempre o mal, você que tem destruído vida. Eu vi um testemunho de Jeová pregar para você e dizer: olha, você é assassino, você fez isso e aquilo, mas quando você morrer, não tem esse negócio de inferno não. O inferno é na sepultura. Não tem esse negócio de pagar no inferno não, de Satanás e te atormentar não. Não tem isso não, morreu, acabou. Então um evangelho desse é muito bom de se ouvir, né? É muito bom, é ou não é?
Você ouvir isso chega a dar um alívio, né? Você que é praticante das coisas erradas, você que é cavalo de Satanás, ouvindo uma coisa dessa, né? E Satanás fica feliz, é glorificado com essas pregações, porque tudo que o diabo quer é que você não crê que ele existe. Tudo que o diabo quer é que você não crê que o inferno existe. Onde a Bíblia diz que o inferno vai ser lançado no lago de fogo. E lá Satanás não vai ficar te catucando com garfo não, te tormentando não, porque até ele vai ser atormentado. Louvado e agradecido seja o nome de Jesus. Então, senhores TJ, com essas pregações que os senhores pregam, né? Esse evangelho fácil, né? Aí eu pergunto, se o inferno é na sepultura, né? Para que ser crente? Senhores TJ, escute bem, se o inferno é na sepultura, os senhores não pregam isso? Que morreu, acabou-se, né? Então, para que ser crente? Para que eu estar pregando aqui nessa plataforma? Para que ser testemunho de Jeová? Para que ser TJ? Se o inferno é na sepultura, se morreu, acabou-se, para que ser religioso? Se morreu, acabou-se, então vamos aprontar e bordar. Vamos gozar essa vida, vamos fazer tudo que não presta ou que presta. Pronto, não morreu, acabou, ninguém vai pagar no inferno nem nada, não é assim? Então, para que ser religioso? Para que servir a Deus? Se morreu, acabou-se, ninguém vai pagar nada no inferno. Então, para que adorar a Deus? Para que ler a Bíblia? Aí, os senhores pregando isso estão glorificando a Satanás. Estão fazendo o filho do inferno 2 vezes mais do que vós. É Mateus 23, 13 e diante. Então, quando os senhores pregam isso, né? Que morreu, acabou-se, que o inferno é na sepultura, o que os senhores me dizem de Apocalipse 20, versículo 15. Se morreu, acabou-se. Se o inferno é na sepultura, se ninguém vai prestar conta a Deus de nada. Então, os senhores TJ, o que os senhores me dizem de Apocalipse 20, 15, que diz: e aquele que não for achado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, como é que os senhores dizem que essa escritura sagrada, a sua Bíblia, a tradução do Novo Mundo, tem sido a sua única regra de fé e prática, se os senhores estão pregando doutrina de espírito enganadores, doutrina de homem? Louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que palavra maravilhosa, irmão. Que palavra maravilhosa. Deus botou no meu coração esse desejo de pregar essa mensagem para você. Compartilha, irmão. Então, meus queridos, quando você que adora seguir procissão, né? Você que adora a imagem de escultura, você que adora Maria, adora Aparecida, adora Santo Bartolomeu, e por aí vai, né? A Sagrada Escritura tem sido a sua única regra de fé e prática. Os senhores que acendem velas para quem já morreu, né? Para iluminar os caminhos de quem já morreu. Os senhores que tem Deus em cada igreja, é um Deus diferente. Eu estou falando para o povo católico. Sabemos que nossos irmãos católicos, em cada igreja, é um Deus diferente. É ou não é? É um santo diferente. Aí eu pergunto, as Escrituras Sagradas tem sido a sua única regra de fé e prática? Se os senhores estão adorando a outros deuses, onde a Bíblia diz que devemos adorar só a um, que é o Deus Todo-Poderoso, e os senhores estão trocando a adoração de Jesus por Maria, ou Aparecida,
como é que a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, tem sido a sua única regra de fé e prática, se ela não manda você adorar outros deuses. Então, os senhores que gostam de imagem, eu também gostava de imagem, irmão. Eu estou pregando porque eu estou curado, estou liberto disso aí. Eu me casei na igreja católica, nasci no lar cristão, me afastei, e depois tive uma fase, casei na igreja católica, louvado seja Deus, gostava de umas imagenzinhas também, e eu sei o que eu estou falando. Então, quando os senhores veneram as imagens, né, outros deuses, a Bíblia está ensinando isso. Eu estou falando um pouco baixo que a menina está dormindo, e eu não estou podendo dar uns gritos aqui de glória, amém? Mas a Bíblia ensina isso, irmão, a gente deixar a adoração de adorar a Jesus para adorar a outros deuses. Os senhores que adoram umas imagens, né? Adoram ir para a igreja, só gosta de ir para a igreja que tem imagem de escultura. É bonito, eu não vou mentir, é bonito. As igrejas católicas, eu acho as igrejas bonitas, é grande, ventilada, aquelas imagens lindas, né? Mas devemos venerar essas coisas, abraçar essas coisas? Não, irmão, por quê? Porque a Bíblia está mandando você fazer isso? Como é que você explica Deuteronômio 27:15? O que é que diz Deuteronômio 27:15? Eu estou correndo na velocidade de 100 km por hora. Deuteronômio 27:15 diz assim: olha só, você que adora adorar umas imagens, gosta de imagem. Eu gostava, eu tinha uma imagem de Padre Cícero. Quem conhece? Eu tinha muito carinho para essa imagem. Olha o que é que a Bíblia diz. Deuteronômio 27:15. Maldito aquele que desprezar o seu pai e sua mãe, e todo o povo dirá amém. Deuteronômio 27:15. Não, eu li, é como eu falei, eu estou correndo mais do que... É o 15, diz assim, 27:15. Louvado seja Deus. Olha só, irmão. É porque está um pouco escuro aqui para mim. Eu sofro da vista aí, tá? Mas achei agora. Deuteronômio 27:15 diz assim: maldito o homem que fizer imagem de escultura, ou de fundação, abominação ao Senhor, obra da mão do artífice, e a puser em um lugar escondido, e todo o povo responderá e dirá amém. Tá vendo? Maldito o homem que fizer imagem de escultura. E lá em Êxodo 20. O que é que diz Êxodo 20, irmão? Tenha paciência que eu já estou acabando, o relógio está correndo mais do que eu aqui. Louvado e agradecido seja Deus. Êxodo 20, capítulo 20, muito conhecido. Êxodo 20, versículo 4 diz assim: 20, versículo 4, diz assim: mas, Êxodo 20, versículo 4, diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. O 6. E faço misericórdia de milhares em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos.
Eu poderia ler mais versículos sobre o negócio de imagem. Então, meu amado, meu querido, você, adorador que venera imagem, como é que você diz que as escrituras sagradas têm sido a sua única regra de fé e prática, e você vive nessas práticas do paganismo, de doutrina de homem, né? E você sabe qual foi a primeira religião, igreja, a primeira igreja que desobedeceu a essa ordem aqui de Deus, do Todo-Poderoso, de Êxodo, capítulo 20, versículo 3, que diz assim: não terás outro Deus diante de mim. O 4, não farás para ti imagem de escultura. Sabe qual foi a primeira igreja no Brasil e no mundo que desobedeceu esse mandamento de Deus? A Igreja Católica. Foi a primeira igreja no mundo, no Brasil, que desobedeceu os mandamentos de Deus. Porque cada igreja católica tem uma imagem, um Deus diferente. Louvado e agradecido seja Deus. Mas depois que você escutar estas palavras, não do irmão Josias, mas do Espírito Santo de Deus, você procure fazer por onde realmente, verdadeiramente, as Escrituras Sagradas seja para você a sua única regra de fé e prática, e não aquilo que o seu padre ensina. Agora, se o seu padre ensina a Bíblia, ele vai ser o primeiro a se converter. Porque você não tem que ficar com aquilo que eu te ensino, sem antes examinar nas Sagradas Escrituras se aquilo que eu, Josias Dias, estou te ensinando tem base bíblica. Agora eu te pergunto, o que eu estou te ensinando agora tem base bíblica ou não? Sim ou não? Amém ou não, irmão? Amém ou não, igreja? Estou pregando para religiosos. Então, se aquilo que eu estou te ensinando tem base bíblica, abrace, aceite e não endureça o seu coração para a verdade, porque Jesus está às portas. O Salvador está voltando. Será que a Sagrada Escritura tem sido a sua única regra de fé e prática? Será que a Bíblia Sagrada tem sido a sua única regra de fé e prática nas congregações, nas placas de igrejas? Será? Então, meus queridos, eu poderia falar mais, né? Eu poderia me prolongar mais, mas como aqui está um pouco escuro aqui para mim, vou ler, ainda tinha mais coisa para eu falar. Mas aquilo que eu não falei, o Espírito Santo de Deus vai falar no seu coração. Eu só quero agradecer a você pela sua paciência, ter ficado até o final escutando essa mensagem. Não a mensagem do irmão Josias Dias, não minha, mas do Espírito Santo, porque Deus te ama e não quer te perder para o diabo. Tudo que Deus quer é a sua adoração, é que você adore a Ele. Deus quer ser adorado, mas para Deus ser adorado, para Ele ser adorado, as Escrituras Sagradas, a palavra dele, tem que ser a sua única regra de fé e prática. Diga amém. Diga graças a Deus por essa palavra. Louvado e agradecido seja Deus. Eu quero mandar um abraço muito carinhoso para todos vocês inscritos, 3.000 inscritos do canal Josias Dias, eu creio que vai vir mais. Aquele abraço. Sinta-se abraçado por mim e por Jesus, amém? Convida teus amigos para se inscrever também nesse canal. Todos nós em YouTube, quando entra um inscrito, né, a gente se alegra. Na outra plataforma, eu tinha quase 5.000 inscritos. Quase 5.000 inscritos. E eu sabia que quando eu começasse a pregar sobre o dízimo, combatendo o dízimo, essa heresia gospel do sistema religioso, eu sabia que muitos que são cristãos, que estavam no meu Facebook, ia sair, ia
deixar de me seguir. Então veja como é difícil pregar aquilo que você não quer ouvir. Porque muitos, não todos, muitos só querem ouvir aquilo que ele quer. E não aquilo que ele está precisando ouvir. Mas tudo bem, eu gostaria de falar aqui muita coisa para agradar os senhores. Mas que culpa eu tenho se Deus me usa desta maneira? Que culpa eu tenho se Deus tem me levantado para pregar aquilo que você não tem coragem, mas Deus vai te levantar para pregar aquilo que você tem escondido, porque você tem medo de ser perseguido, aí não quer pregar. Mas lembre-se que amanhã ou depois você pode não estar mais aqui, neste planeta. Iremos prestar conta a Deus de tudo aquilo que Ele mandou pregar, falar, e eu e você não falou. E aí, irmão? E aí, minha irmã? Então muitos deixaram de me seguir no Facebook, porque eu comecei a combater contra esse dízimo do sistema religioso. E hoje aqui eu estou pregando mais um assunto, queira ou não, um pouco pesado. E se você não gostou, meu amigo, minha amiga, eu só lamento, porque eu estou pregando para você a palavra de Deus. Eu não estou pregando para você a história de carochinha, não estou pregando para você o jornal de ontem, de hoje, não. Estou pregando a palavra de Deus. Então fica na paz, fica na bênção, e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir, Ele há de permitir. Beijo, beijo, milhões de beijos para você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.